A disciplina de Jonathan Edwards que o fazia orar mesmo sem vontade. Você já percebeu que existe uma regra que todos os grandes homens e mulheres de Deus seguiram, mas que a maioria dos cristãos hoje completamente ignora? Uma disciplina tão simples que parece óbvia, mas ao mesmo tempo tão radical que transforma completamente a vida de quem a pratica? Jonathan Edwards era um homem comum. Tinha dias ruins, acordava sem vontade, sentia preguiça espiritual, mas existe uma coisa que ele fazia que o diferenciava de todo mundo ao redor dele. E quando você entender esse princípio nos próximos 38 minutos, sua vida de oração nunca mais será a mesma. Por quê? Porque você vai descobrir o segredo que permitiu a Edwards orar por horas, mesmo quando não tinha vontade, e como isso desencadeou o maior avivamento espiritual da história americana. Se você fica frustrado porque não consegue manter uma vida de oração consistente, se você já tentou de tudo e nada funcionou, esse vídeo vai mudar sua perspectiva completamente. Fique até o final, porque eu vou te mostrar exatamente como aplicar isso na sua vida hoje. Não é teoria religiosa vazia. É um método comprovado que funcionou há 300 anos e continua funcionando agora. Preparado? Então vamos lá. Antes de entrarmos nos princípios específicos, você precisa entender quem foi Jonathan Edwards e por que ele é relevante para você hoje. Edwards nasceu em 1703, em Connecticut, Estados Unidos. Ele não era um super-homem espiritual desde o berço, era um jovem comum, filho de pastor, que lutava com as mesmas coisas que você luta: distração, frieza espiritual, dúvidas. Mas aos 19 anos, algo mudou radicalmente na vida dele. Ele estabeleceu o que chamou de resoluções, 70 compromissos práticos que guiariam toda a sua vida. E o resultado? Edwards se tornou um dos teólogos mais profundos da história cristã. Seus sermões desencadearam o grande avivamento de 1740. Cidades inteiras foram transformadas. Pessoas se convertiam aos milhares. Mas aqui está o detalhe crucial. Edwards não era um pregador carismático. Ele lia seus sermões com voz monótona. O poder não estava na performance, estava na intimidade dele com Deus. E essa intimidade? Ela foi construída através de uma disciplina específica que vamos explorar agora. Princípio 1. A regra da anterioridade. Escute com atenção, porque isso aqui vai contra tudo que você aprendeu sobre equilíbrio e saúde mental na igreja moderna. Edwards estabeleceu uma regra não negociável: Deus sempre em primeiro lugar. Não apenas teoricamente, não apenas no domingo, mas praticamente, todos os dias, nas primeiras horas da manhã. Na resolução número 5, ele escreveu: resolvido, nunca perder um momento de tempo, mas melhorá-lo da maneira mais proveitosa possível. E na resolução 6, ele escreveu: resolvido, viver com toda a minha força enquanto eu viver. Mas o que isso significa na prática? Edwards acordava às 4 da manhã, todos os dias, não quando tinha vontade, não quando se sentia inspirado, mas todos os dias. E as primeiras 2 a 3 horas do dia dele eram exclusivamente dedicadas à oração, leitura da Escritura e meditação. Agora, escute bem. Ele não fazia isso porque era mais espiritual que você. Ele fazia porque decidiu que nada, absolutamente nada, seria mais importante que sua comunhão com Deus. Você sabe o que acontece quando você coloca Deus em primeiro lugar praticamente? Primeiro, você está com a mente fresca. Você não está exausto das demandas do dia, não está processando problemas, não está com a cabeça cheia de 1000 preocupações. Segundo, você estabelece o tom do seu dia. Quando você começa em oração, tudo o que vem depois é filtrado através dessa comunhão. Suas decisões mudam, suas reações mudam, suas prioridades mudam. Terceiro, você envia uma mensagem clara para a sua alma. Eu não vivo de pão apenas, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas inverte essa ordem. Elas acordam, pegam o celular, checam redes sociais, respondem mensagens, tomam o café da pressa, correm para o trabalho e, quando finalmente têm 5 minutos livres à noite, tentam orar.
E o que acontece? A mente está cansada, o corpo está exausto e a oração se torna um peso, uma obrigação religiosa, mais uma caixa para marcar. Edwards entendeu algo profundo. Você não pode dar a Deus as sobras do seu dia e esperar uma vida espiritual poderosa. Deixa eu te fazer uma pergunta difícil. O que realmente está em primeiro lugar na sua vida? Não me diga o que você acredita estar em primeiro. Me mostre sua agenda. Me mostre como você gasta as primeiras horas do seu dia. Porque aí está a verdade. Se você acorda e a primeira coisa que faz é checar Instagram, Instagram está em primeiro lugar. Se você acorda e a primeira coisa que faz é ler notícias, ansiedade está em primeiro lugar. Se você acorda e a primeira coisa que faz é já começar a resolver problemas, o mundo está em primeiro lugar. A regra da anterioridade de Edwards era radical. Deus primeiro, não depois. Não quando sobrar tempo. Não quando você sentir vontade. Primeiro. E quando você aplica isso, algo sobrenatural acontece. Porque você não está apenas reorganizando sua agenda. Você está reorganizando seu coração. Provérbios 3, verso 6 diz: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer Deus primeiro significa que tudo o resto se alinha. Agora, eu sei o que você está pensando. Mas eu não consigo acordar às 4 da manhã. Eu tenho filhos pequenos. Eu trabalho até tarde. Relaxa. Não estou dizendo que você precisa copiar o horário exato de Edwards. Estou dizendo que você precisa copiar o princípio. O princípio é: dê a Deus o melhor do seu dia, não as sobras. Para você, talvez seja às 5 da manhã, talvez seja às 6, talvez seja durante a pausa do almoço, quando você está mais alerta. O horário não é o ponto. A prioridade é o ponto. Edwards colocou Deus primeiro, e isso transformou tudo. Princípio 2. O poder da resolução inabalável. O segundo princípio que fez Edwards orar mesmo sem vontade é o que eu chamo de o poder da resolução inabalável. Esse princípio vai te libertar de uma das maiores mentiras que você já acreditou sobre a vida cristã. A mentira é essa: eu preciso sentir vontade para orar. Edwards destruiu essa mentira através de suas 70 resoluções. Uma resolução não é um desejo, não é uma meta, não é um "seria legal se". Uma resolução é uma decisão irrevogável. É você olhar para a sua própria vida e dizer: isso aqui não está aberto para negociação. Isso aqui está decidido. Acabou a conversa. Na resolução 22, Edwards escreveu: resolvido, esforçar-me para obter para mim mesmo tanta felicidade no outro mundo quanto eu possivelmente puder, com todo o poder, força, vigor e veemência, sim, violência, de que sou capaz. Você percebeu as palavras que ele usou? Poder, força, vigor, veemência, violência. Edwards tratava sua vida espiritual com a seriedade de uma guerra. Porque é isso que é. Efésios 6, verso 12 deixa claro: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você está em uma batalha, e na batalha você não pode depender de sentimentos, você precisa de resolução. Sabe qual é a diferença entre uma pessoa que ora consistentemente e uma pessoa que ora ocasionalmente? Não é espiritualidade, não é dom, não é unção especial. É resolução. A pessoa que ora consistentemente decidiu que vai orar, não importa o que aconteça. Não importa como ela se sinta. Não importa se o diabo trouxer todas as distrações do inferno. Ela vai orar. Ponto final. Edwards tinha dias terríveis. Ele tinha dias onde acordava doente, dias onde estava desanimado, dias onde 1000 problemas batiam à porta. Mas ele tinha uma resolução inabalável. E aqui está a parte incrível. Quando você toma uma decisão de verdade, você remove o peso da escolha diária. Pensa comigo. Todo dia de manhã você decide se vai escovar os dentes. Não, você simplesmente escova.
Porque em algum momento da sua vida, você decidiu que vai escovar os dentes todos os dias. Acabou. Não está aberto para debate. Edwards fez a mesma coisa com a oração. Ele resolveu que ia orar. Então ele não acordava todo dia se perguntando: será que eu oro hoje? Ele simplesmente orava. Sabe quantas pessoas falham na vida de oração porque elas refazem a decisão todo santo dia? Hoje eu oro ou não oro? Hoje eu acordo cedo ou não acordo? Hoje eu leio a Bíblia ou não leio? E cada vez que você coloca isso em questão, você abre espaço para a derrota. Porque nos dias difíceis, e vão ter muitos dias difíceis, seus sentimentos vão te trair, sua vontade vai sumir, sua motivação vai evaporar. Mas a resolução permanece. Na resolução 7, Edwards escreveu: resolvido, nunca fazer nada que eu não faria se fosse a última hora da minha vida. Pensa nisso. Se você soubesse que hoje é seu último dia na Terra, você oraria? Com certeza. Então, por que você deixaria de orar hoje? Essa era a lógica brutal de Edwards. Ele vivia cada dia como se fosse o último. E isso criava uma urgência, uma seriedade, uma resolução que não podia ser abalada. Deixa eu te contar algo sobre a neurociência por trás disso. Quando você toma uma decisão firme, uma resolução real, algo acontece no seu cérebro. Seus caminhos neurais começam a se reorganizar. Você cria o que os cientistas chamam de automatismo comportamental. Traduzindo, quanto mais você age baseado na sua resolução, mais fácil fica agir. A disciplina se torna hábito. O hábito se torna parte de quem você é. Mas isso só funciona se a resolução for inabalável. Se você disser, eu vou tentar orar mais, você já perdeu. Porque tentar não é resolução, é desculpa antecipada para falhar. Edwards não tentava orar, ele resolvia orar. Qual a diferença? Tentar depende de circunstâncias. Resolver ignora circunstâncias. Tentar negocia com sentimentos. Resolver domina sentimentos. Tentar desiste quando fica difícil. Resolver persevera, especialmente quando fica difícil. Então aqui está meu desafio para você. Pare de tentar ter uma vida de oração. Resolva ter uma vida de oração. Escreva, coloque no papel. Faça uma declaração irrevogável. Eu resolvo que vou orar X minutos todos os dias horário, não importa o que aconteça. Seja específico, seja claro, seja inabalável. E quando você fizer isso, quando você realmente decidir, você vai descobrir que a oração deixa de ser uma luta diária e se torna simplesmente quem você é. Princípio 3. A meditação sistemática nas Escrituras. O terceiro princípio que permitiu Edwards orar por horas sem perder o foco é a meditação sistemática nas Escrituras. E aqui vamos entrar em um território que vai explodir sua mente. Porque a maioria das pessoas pensa que oração é você falando com Deus. E está certo, mas não está completo. Edwards descobriu que a oração mais poderosa não começa com você falando, mas com você ouvindo. E como você ouve Deus? Através da sua palavra. Mas não é só ler, é meditar. Existe uma diferença gigantesca entre leitura bíblica e meditação bíblica. Leitura é quando você passa os olhos pelas palavras. Meditação é quando as palavras passam através de você. Leitura informa, meditação transforma. Leitura é um exercício mental. Meditação é um encontro espiritual. Edwards tinha um método específico para isso. Ele chamava de meditação sistemática. Todo dia, ele pegava uma porção das Escrituras, às vezes um capítulo, às vezes apenas alguns versículos, e passava horas dissecando, analisando, contemplando. Ele fazia perguntas. O que esse texto revela sobre Deus? O que ele revela sobre mim? Qual a verdade central aqui? Como isso se conecta com outras partes da Escritura? Como isso deve mudar minha vida hoje? E sabe o que acontecia? A palavra se tornava viva para ele. Não eram apenas palavras em uma página, era a voz de Deus falando diretamente à sua alma. E quando a palavra está viva em você, a oração flui naturalmente.
Porque agora você não está apenas repetindo frases religiosas, você está respondendo ao que Deus disse. Deus fala através da palavra, você responde através da oração. É um diálogo. É isso que Deus quis dizer em Josué 1:8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar seu caminho e será bem-sucedido. Por quê? Porque quando você medita na palavra, você alinha sua mente com a mente de Deus. Você começa a pensar como ele pensa, ver como ele vê, valorizar o que ele valoriza. Edwards gastava tanto tempo meditando nas Escrituras que ele conseguia fazer conexões teológicas profundas que outros nem viam. Seus sermões eram recheados de insights porque sua mente estava saturada com a palavra. Mas aqui está o que eu quero que você entenda. Isso não aconteceu da noite para o dia. Edwards passou anos cultivando essa disciplina, anos meditando, anos deixando a palavra penetrar fundo em sua alma. E o resultado? Quando ele orava, não ficava sem ter o que dizer, porque a palavra estava em nele, e a palavra dava substância à sua oração. Ele não orava orações vazias e repetitivas, ele orava a Escritura de volta para Deus. E isso é poderoso demais. Deixa eu te dar um exemplo prático. Digamos que você está meditando em Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você para, você pensa, você rumina naquilo como uma vaca rumina o capim. O Senhor é o meu pastor, não apenas o pastor de Israel, não apenas o pastor de pessoas mais santas, o meu pastor. Nada me faltará. Não algumas coisas, nada, zero, zilch. E então você começa a orar baseado nisso. Senhor, Tu és o meu pastor. Eu reconheço que tudo o que eu preciso eu encontro em Ti. Obrigado porque Tu supres. Obrigado porque Tu cuidas. Obrigado porque, sob Teu cuidado, nada me faltará. Você vê como a meditação alimenta a oração? Edwards fazia isso por horas. E quando você faz isso, a oração deixa de ser uma obrigação monótona e se torna uma exploração das riquezas de Cristo. Paulo orou em Efésios 3, 18 e 19, para que possais compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Largura, comprimento, altura, profundidade. O amor de Cristo é multidimensional e você passa uma vida inteira explorando essas dimensões através da meditação e oração. Edwards entendeu isso. Ele não queria uma fé superficial. Ele queria mergulhar fundo e a meditação sistemática foi a ferramenta que permitiu isso. Agora você pode estar pensando, mas eu não tenho horas para fazer isso. Tudo bem, comece com 15 minutos, pega um versículo, apenas um, e mastiga aquele versículo. Não corre, não pula para o próximo capítulo. Fica ali, deixa aquele versículo trabalhar em você. E você vai descobrir que esses 15 minutos vão fazer mais pela sua vida espiritual do que 1 hora de leitura apressada. Qualidade sobre quantidade, sempre. Princípio 4. A prática do autoexame rigoroso. O quarto princípio que manteve Edwards orando mesmo sem vontade é um dos mais desconfortáveis, mas também um dos mais transformadores. A prática do autoexame rigoroso. Esse princípio vai contra tudo que a cultura cristã moderna ensina sobre graça e amor próprio. Edwards acreditava em algo radical, que o coração humano é enganoso acima de todas as coisas e que nós temos uma capacidade infinita de nos auto-enganar espiritualmente. Jeremias 17, verso 9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então Edwards estabeleceu uma prática diária, examinar seu coração implacavelmente. Na resolução 4, ele escreveu: resolvido, nunca fazer nada, seja na alma ou no corpo, a menos ou mais, exceto o que tende à glória de Deus. E na resolução 37, resolvido, inquirir todas as noites antes de ir dormir, onde eu falhei, o que fiz de errado ou deixei de fazer em relação a qualquer uma das minhas resoluções. Você entendeu?
Todas as noites, Edwards revisava seu dia. Onde eu falhei hoje? Onde deixei Deus de lado? Onde meu coração se desviou? Onde eu agi por motivos egoístas, mesmo quando parecia estar servindo a Deus? Esse tipo de autoexame é brutal, mas é também absolutamente necessário, porque aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Você pode fazer coisas espirituais por motivos completamente carnais. Você pode orar por orgulho espiritual. Você pode ler a Bíblia para se sentir superior. Você pode servir na igreja para ser admirado. E a menos que você examine seu coração regularmente, essas motivações corrompidas vão infectar toda a sua vida espiritual sem você perceber. Edwards sabia disso, então ele era implacável consigo mesmo. Ele não aceitava respostas superficiais, ele cavava fundo. Por que eu realmente fiz isso? Qual era a minha verdadeira motivação? Eu estava buscando a glória de Deus ou minha própria glória? E sabe o que esse autoexame fazia? Primeiro, mantinha Edwards humilde, porque quando você vê a profundidade da sua própria corrupção, você não tem espaço para orgulho. Segundo, criava uma fome por Deus, porque quando você vê como você é desesperadamente necessitado de graça, você corre para a presença de Deus. Terceiro, tornava a oração honesta. Edwards não orava orações bonitas e polidas, ele orava do fundo do seu coração quebrado. Davi orou no Salmo 139, versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa era a oração diária de Edwards. Deus, me sonda. Mostra-me onde eu estou errado. Não me deixe viver em auto-engano. E Deus respondia. Porque quando você pede honestamente para Deus sondar seu coração, Ele vai fazer. E vai doer. Vai ser desconfortável. Vai revelar coisas sobre você que você preferiria não ver. Mas também vai te libertar. Porque Jesus disse em João 8, verso 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade sobre Deus liberta, mas a verdade sobre você mesmo também liberta. Quando você para de viver em negação, quando você para de se justificar, quando você para de fazer desculpas, você finalmente pode lidar com o que realmente está acontecendo no seu coração. E aí, a mudança real pode começar. Edwards tinha uma lista de perguntas que ele fazia a si mesmo toda noite. Deixa eu compartilhar algumas com você. Eu glorifiquei a Deus ao máximo hoje, em tudo que fiz? Eu fui tão sério sobre minha salvação quanto deveria ser? Eu perdi algum tempo hoje que poderia ter sido melhor aproveitado? Eu permiti que algum pensamento impuro ou motivação egoísta permanecesse em minha mente? Eu fui tão vigilante contra o pecado quanto deveria ter sido? Você vê como essas perguntas são penetrantes? Elas não te deixam escapar. Elas forçam você a olhar para a realidade. E aqui está o que é incrível. Esse autoexame rigoroso não tornava Edwards deprimido ou derrotado. Pelo contrário, tornava-o mais dependente de Cristo, mais grato pela graça, mais maravilhado pela misericórdia. Porque quanto mais você vê sua própria falha, mais você valoriza a perfeição de Cristo. Quanto mais você vê sua própria fraqueza, mais você descansa na força de Cristo. Quanto mais você vê seu próprio pecado, mais você se apega à cruz de Cristo. Romanos 7, versos 24 e 25, captura isso perfeitamente. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo viu sua miséria, e isso o levou à gratidão. Edwards fez o mesmo. Agora, deixa eu te dar uma palavra de sabedoria aqui. Autoexame não é autoflagelação. Não é sobre você ficar se odiando, ou se punindo, ou se afundando em culpa. É sobre você honestamente avaliar onde você está, para que você possa correr para a graça. Hebreus 4, verso 16, diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça para socorro em ocasião oportuna. Você se examina para identificar onde precisa de graça,
E então você corre para o trono onde a graça está disponível. Esse foi o segredo de Edwards. Ele não tinha medo de ver seu pecado, porque sabia onde encontrar o remédio. E isso mantinha ele orando, porque ele precisava orar. Não por obrigação religiosa, mas por necessidade desesperada. Então, está aqui minha pergunta para você. Quando foi a última vez que você realmente examinou seu coração? Não superficialmente, profundamente. Quando foi a última vez que você perguntou: Deus, o que está acontecendo no meu coração que eu não estou vendo? Essa prática pode revolucionar sua vida de oração, porque vai te manter honesto, humilde e faminto por Deus. Princípio 5. A orientação para a eternidade. O quinto e último princípio que deu a Edwards uma disciplina de oração sobrenatural é a orientação para a eternidade. E esse princípio é tão poderoso que quando você realmente entende, tudo muda. Tudo. Edwards vivia com uma consciência aguda de duas realidades: a realidade da eternidade e a brevidade da vida. Na Resolução 17, ele escreveu: resolvido, que eu viva de tal modo que deseje ter vivido quando estiver morrendo. Pensa nisso. Edwards não estava vivendo para hoje. Ele estava vivendo para o momento da sua morte. Ele constantemente se perguntava: quando eu estiver no meu leito de morte, olhando para trás, vou me arrepender de como vivi este dia? Essa perspectiva mudava tudo. Porque quando você vive com o fim em mente, as coisas que parecem urgentes de repente perdem a importância. Aquela discussão nas redes sociais? Irrelevante. Aquela ofensa que alguém te fez? Insignificante. Aquela promoção no trabalho que você está obcecado em conseguir? Temporária. Edwards via através da ilusão do tempo. Ele entendia que esta vida é apenas um vapor, um suspiro, uma sombra. Tiago 4, verso 14, diz: não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Neblina, aqui e já se foi. Mas a eternidade dura para sempre. E Edwards estruturou toda a sua vida ao redor dessa verdade. Ele gastava horas em oração porque sabia que estava se preparando para a eternidade. Ele estudava as Escrituras profundamente porque sabia que estava construindo um fundamento que duraria para sempre. Ele examinava seu coração implacavelmente porque sabia que um dia estaria face a face com um Deus santo. Na Resolução 55, ele escreveu: resolvido, esforçar-me ao máximo para agir como se não tivesse outra escolha, em todas as coisas que faço, como se já estivesse no céu, vendo aquela felicidade mundial, aquela alegria terrível e inexprimível, e também a tortura dos condenados. Você captou a intensidade disso? Edwards visualizava a eternidade. Ele meditava no céu e no inferno. Ele tornava a eternidade real em sua mente. E quando a eternidade se torna real para você, a vida temporal perde seu poder de te distrair, porque você percebe: eu estou vivendo para algo muito maior do que as próximas 70, 80, 90 anos. Eu estou vivendo para os próximos trilhões e trilhões de anos. E além. Isso criava uma urgência santa em Edwards. 2 Coríntios 4, versos 17 e 18, diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. As tribulações são leves e momentâneas quando comparadas com um eterno peso de glória, mas isso só faz sentido se você realmente acredita na eternidade. Se você vive como se esta vida fosse tudo que existe, então cada problema se torna uma montanha, cada perda se torna uma tragédia, cada desapontamento se torna devastador. Mas quando você vive orientado para a eternidade, você tem perspectiva. Você pode suportar sofrimento porque sabe que não é o fim da história. Você pode abrir mão de prazeres temporários porque está investindo em prazeres eternos. Você pode sacrificar conforto agora porque está acumulando tesouro no céu. Edwards pregou um dos sermões mais famosos da história.
pecadores nas mãos de um Deus irado. E sabe por que aquele sermão teve tanto impacto? Porque Edwards falava sobre o inferno como uma realidade presente, não como uma metáfora distante. Ele descreveu o inferno com detalhes vívidos: tormento eterno, separação de Deus, sofrimento sem fim, sem esperança de escape. E as pessoas tremiam, porque elas percebiam: isso é real e eu estou caminhando em direção a isso. Mas Edwards também pregava sobre o céu com a mesma paixão, sobre a beleza de Cristo, sobre a alegria da presença de Deus, sobre a glória que aguarda os redimidos. E essa orientação para a eternidade não apenas motivava outros, motivava ele mesmo a orar. Porque ele sabia: a qualidade da minha eternidade está sendo determinada pelas escolhas que eu faço agora. Colossenses 3, versos 1 e 2 diz: Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Pensai nas coisas lá do alto. Não ocasionalmente, não apenas no domingo, mas como um padrão de vida. Edwards fazia isso. Ele constantemente redirecionava sua mente para a eternidade. E quando você faz isso, a oração se torna natural, porque você está se conectando com a realidade maior, a realidade eterna, a realidade que realmente importa. Deixa eu te fazer uma pergunta final sobre este princípio. Se você morresse hoje, você estaria satisfeito com como viveu sua vida? Com como você priorizou a oração? Com quanto tempo você passou na presença de Deus? Com o quanto você investiu na eternidade? Essa pergunta não é para te fazer se sentir culpado, é para te dar clareza. Porque quando você tem clareza sobre o que realmente importa, suas prioridades se organizam sozinhas. Edwards tinha essa clareza, e por isso ele orava mesmo sem vontade, porque ele sabia que a eternidade estava em jogo. Como praticar nos dias de hoje? Agora que você entendeu os 5 princípios que revolucionaram a vida de oração de Jonathan Edwards, a pergunta é: como você aplica isso hoje? Porque uma coisa é admirar a disciplina de alguém que viveu há 300 anos. Outra coisa é implementar essa disciplina em sua vida em 2026, com todas as distrações, demandas e desafios modernos. Então, deixa eu te dar um plano de ação concreto e prático. Passo 1. Defina seu horário sagrado. Pega sua agenda agora, literalmente, para o vídeo e pega, e define quando será seu tempo diário de oração. Não seja vago, não diga de manhã ou quando der, seja específico. Todos os dias às 5:30 da manhã eu vou orar por 30 minutos. Ou todos os dias às 12:15 durante minha pausa do almoço eu vou orar por 20 minutos. Ou todos os dias às 21 horas antes de dormir eu vou orar por 45 minutos. O horário não importa tanto quanto a especificidade, porque quando é específico, é mensurável. Quando é mensurável, é alcançável. E bloqueia esse horário na sua agenda como se fosse uma reunião inegociável, porque é exatamente isso que é, uma reunião com o Criador do Universo. Passo 2. Escreva suas resoluções. Edwards tinha 70 resoluções. Você não precisa de 70, mas você precisa de algumas. Pega um papel e escreve 3 a 5 resoluções específicas sobre sua vida de oração. Exemplos. Resolvido. Orar todos os dias por 30 minutos, não importa como eu me sinta. Resolvido. Nunca checar meu celular antes de ter orado. Resolvido. Meditar em pelo menos um versículo da Escritura todos os dias. Resolvido. Examinar meu coração toda noite antes de dormir. Resolvido. Viver cada dia com a eternidade em mente. Escreve, coloca na parede, lê todos os dias. Deixe essas resoluções te lembrarem do compromisso que você fez. Passo 3. Crie um plano de meditação. Em vez de apenas ler a Bíblia, crie um plano de meditação. Aqui está um modelo simples. Segunda a sexta, medita em um salmo diferente cada dia. Pega apenas um salmo, lê devagar, reflete e ora baseado no que você leu. Fim de semana, medita em uma passagem do Novo Testamento, talvez um capítulo dos Evangelhos ou uma seção de uma carta de Paulo. A chave não é quantidade, é profundidade.
Melhor meditar em um versículo por 15 minutos do que ler 10 capítulos correndo. Passo 4. Implemente o autoexame noturno. Toda noite, antes de dormir, reserva 5 minutos para fazer 3 perguntas a si mesmo. Onde eu vi Deus agir hoje? Onde eu falhei em glorificar a Deus hoje? O que eu preciso mudar amanhã? Anota as respostas, mantenha um diário, rastreia seu progresso. Com o tempo você vai começar a ver padrões, tanto padrões de crescimento quanto padrões de luta, e essa consciência te ajuda a crescer. Passo 5. Mantenha a eternidade em vista. Uma vez por semana, separa um tempo para meditar especificamente sobre a eternidade. Lê passagens sobre o céu, lê passagens sobre o julgamento, lê passagens sobre a segunda vinda de Cristo. Deixa a realidade da eternidade penetrar fundo na sua alma. E durante a semana, quando você estiver tentado a desistir da oração, lembra a si mesmo, isso não é sobre hoje, isso é sobre para sempre. Passo 6. Comece pequeno, mas comece hoje. Não tenta implementar tudo de uma vez. Não tenta ser Jonathan Edwards da noite para o dia. Começa com 15 minutos de oração por dia. Se você conseguir manter isso por uma semana, aumenta para 20, depois para 30, depois para 45. Construa o hábito gradualmente, mas construa consistentemente. Porque a consistência é mais importante que a intensidade. Melhor orar 15 minutos todo dia do que orar 2 horas uma vez por semana. Passo 7. Encontre um parceiro de prestação de contas. Compartilhe as suas resoluções com alguém de confiança, um amigo espiritual, um mentor, um grupo pequeno, e pede para essa pessoa te perguntar semanalmente: como está a sua vida de oração? A prestação de contas é poderosa, porque quando você sabe que alguém vai perguntar, você fica mais motivado a seguir através do compromisso. Provérbios 27:17 diz: como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Você precisa de pessoas que te afiem, pessoas que te desafiem, pessoas que não te deixem cair na mediocridade espiritual. Passo final. Lembre-se da graça. Você vai falhar. Alguns dias você vai perder seu tempo de oração. Alguns dias você vai estar distraído. Alguns dias você vai sentir que não está chegando a lugar nenhum. E tá tudo bem. Edwards também teve dias assim. A diferença é que ele não desistia. Quando ele falhava, ele confessava, recebia a graça e recomeçava. Não deixe a falha te derrotar. Deixe a falha te humilhar, te levar a Cristo e te fazer tentar de novo. 1 João 1:9 promete: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A graça de Deus é maior que todas as suas falhas, então levanta e continua. Antes de concluirmos, preciso te dar alguns alertas críticos, porque esses princípios são poderosos, mas também podem ser distorcidos. Alerta 1. Não transforme isso em legalismo. A disciplina de Edwards não era legalismo, era amor. Ele não orava para ganhar a aprovação de Deus. Ele orava porque já tinha a aprovação de Deus através de Cristo. Efésios 2:8 e 9 deixa claro: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Sua salvação não depende de quantas horas você ora, depende 100% de Cristo. Então, não use esses princípios para se justificar diante de Deus. Use-os para desfrutar de Deus. Alerta 2. Não compare sua jornada com a de Edwards. Edwards era um gênio, com capacidade intelectual extraordinária. Você não é Edwards, e não precisa ser. Deus não está pedindo para você ser Edwards. Ele está pedindo para você ser a melhor versão de você que você pode ser. Então, adapta esses princípios à sua realidade. Não tenta copiar Edwards mecanicamente. Captura o espírito do que ele fazia e aplica de forma que faça sentido para a sua vida. Alerta 3. Cuidado com o orgulho espiritual. Quando você começa a ter uma vida de oração disciplinada, é muito fácil se tornar orgulhoso. Você olha para outros cristãos que não oram como você e pensa: eu sou mais espiritual. Cuidado, esse é o caminho dos fariseus.
Lucas 18, 11 e 12 mostra o fariseu orando: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ele estava certo sobre sua disciplina, mas errado no seu coração. Jesus disse que o publicano que apenas clamou: ó Deus, sê propício a mim, pecador, foi para casa justificado, não o fariseu. Então mantém seu coração humilde. Lembra que qualquer bem em você é resultado da graça, não do seu esforço. Alerta 4. Não negligencie outras áreas da vida cristã. A oração é crucial, mas não é a única coisa. Você também precisa de comunidade, você também precisa servir, você também precisa evangelizar, você também precisa cuidar da sua família. Não se torne tão focado em oração que você negligencie suas outras responsabilidades. Equilíbrio, sempre equilíbrio. Se você implementasse apenas um dos 5 princípios que aprendeu hoje, qual seria e por quê? Pensa nisso, porque identificar onde você mais precisa crescer é o primeiro passo para crescer de verdade. Então, aqui estamos. Você acabou de aprender os 5 princípios que permitiram Jonathan Edwards orar por horas, mesmo sem vontade. A regra da anterioridade, Deus primeiro, sempre. O poder da resolução inabalável, decisão, não tentativa. A meditação sistemática nas Escrituras, ouça antes de falar. O autoexame rigoroso, honestidade brutal consigo mesmo. E a orientação para a eternidade. Viva para o que dura para sempre. Esses não são apenas princípios históricos interessantes, são ferramentas práticas que você pode implementar hoje. E quando você implementa, sua vida de oração vai se transformar, não da noite para o dia, mas gradualmente, consistentemente e poderosamente. Você vai descobrir que oração não é mais uma obrigação religiosa, é um encontro com o Deus vivo que te ama infinitamente. Você vai descobrir que mesmo nos dias onde você não sente vontade, você ora de qualquer jeito, porque você tem resolução, porque você tem disciplina, porque você sabe o que está em jogo. E lentamente, ao longo dos meses e anos, você vai se tornar uma pessoa de oração. Não porque você é especial, mas porque você decidiu ser. Filipenses 4, verso 13 promete: tudo posso naquele que me fortalece. Você pode fazer isso, através de Cristo que te fortalece. Então, aqui está meu desafio final para você. Pausa esse vídeo, pega um papel e escreve agora sua primeira resolução sobre oração. Não amanhã, não quando eu tiver tempo, agora. E depois compartilha nos comentários qual foi sua resolução, porque quando você declara publicamente, você cria compromisso. E se esse vídeo te tocou, se você sentiu que Deus está te chamando para uma vida de oração mais profunda, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que também precisa ouvir isso. Porque não estamos apenas aprendendo história, estamos iniciando um movimento de pessoas que oram, pessoas que buscam a Deus de verdade, pessoas que não se contentam com uma fé morna e superficial. Edwards mudou uma geração através da oração. E você? Você pode fazer o mesmo. Não subestime o poder de um crente que ora. Então, vai, implementa, ora e observe Deus se mover poderosamente na sua vida. Nos vemos no próximo vídeo e que Deus te abençoe na sua jornada de oração.